a base do espiritismo, em todas as culturas em que se aplica o espiritismo, é o processo reencarnatório. É a possibilidade da reencarnação do espírito. E nesse trecho do Evangelho, essa passagem que Jesus nos deixou, serviu principalmente para nos mostrar que desde aquela época, aquelas pessoas daquela região, a cultura, já trabalhava com a hipótese da reencarnação. É tanto que as pessoas, conhecendo e presenciando os feitos, a inteligência, os ensinamentos de Jesus, acreditavam que ele era a reencarnação de um desses profetas, como João Batista, Elias ou qualquer um dos outros profetas. Não citaram quais, mas poderia ter sido Moisés, Davi. Tudo isso pode ter sido cogitado naquela época, que Jesus seria uma dessas reencarnações. E não parece ser apenas uma conversa aleatória, sem conhecimento ou sem base fundamentada de Jesus com seus apóstolos. Porque em outros trechos do Evangelho, nós podemos averiguar que os apóstolos eram dotados de conhecimento. Eram espíritos dotados de grandes faculdades mediúnicas. E isso fica claro na passagem do Evangelho, que Jesus curou o cego. Fica claro também na passagem do Evangelho, em que Jesus estava junto com Moisés, Elias, onde Jesus, no final daquela passagem, nos diz que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. E naquela época, já havia quase 2000 anos que Moisés, Elias e outros profetas já haviam desencarnados, mas estavam ali com Jesus. E isso foi presenciado pelos apóstolos, quando estavam encarnados com Jesus. Isso é uma faculdade mediúnica que permitiu esta visão aos apóstolos. Se não fosse a mediunidade, eles não teriam visto e nem percebido nada do que estava acontecendo. Era Jesus encarnado, tendo ali com ele a presença de espíritos que estiveram encarnados e hoje estão em um mundo de luz. Já naquela época, já estavam em um mundo de luz e estavam ali como mentores. E com certeza, não estavam ali por um acaso. Não estavam ali para fazer uma simples visita. Com certeza, foram levar para Jesus alguma orientação, trazer para ele alguma informação, ou até mesmo mudança nos planos que já estavam traçados para que fosse cumprido por ele. Nós não sabemos, porque isso não foi relatado, o motivo da presença desses espíritos ali com Jesus. Mas o fato é que eles estiveram ali. Isso foi narrado com clareza no Evangelho. E no final, Jesus disse que isso mostra que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. No ponto de vista de Jesus, vivos naquele momento, estavam aqueles missionários, Moisés, Elias e Abraão. E Jesus faz referência também a Jacó, outro profeta, que já havia mais de um milênio que havia desencarnado. E a mesma coisa acontece hoje. Essa mesma coisa aconteceu no passado, em outras épocas, se não a de Jesus. A espiritualidade sempre esteve presente na Terra, auxiliando e orientando os encarnados. Não foi exclusividade somente daquele momento. Espíritos estão presentes à nossa volta. Espíritos de luz estão a nos orientar constantemente durante todo o tempo. É nós que não percebemos. É nós que somos limitados dentro da nossa capacidade de compreensão. Talvez não seja totalmente culpa dos nossos espíritos, mas sim da condição em que estamos. O fato de estarmos encarnados nos tornou muito limitados. E a cultura que foi inseminada na nossa convivência, dos nossos entendimentos e conhecimentos, que é o que mais prejudica o nosso contato com os nossos mentores, com a espiritualidade maior. Nós vivemos em um mundo em que somos completamente manipuláveis por energias que não são da nossa dimensão. Somos manipulados por energias e espíritos de luz de Deus Pai Todo-Poderoso, assim como os nossos mentores.
Somos manipulados também por espíritos que têm interesses próprios, que são chamados de sofredores. E somos manipulados também por outras pessoas encarnadas e por nós mesmos. Somos manipulados por experiências que nós vivemos no passado. A nossa própria consciência nos manipula, nos induz. Isso quer dizer que somos manipulados por nós mesmos, por vícios que está impregnado em nossa natureza, por vícios que está impregnado em nosso ser, mesmo que de maneira inconsciente. Nós somos regidos por forças de todas as direções, por forças internas, que são as nossas próprias forças, de acordo com a nossa própria natureza e capacidade de compreensão. Somos manipulados por energias de espíritos inferiores e também somos manipulados por espíritos de luz, os nossos mentores, ou como outros identificam melhor, anjos da guarda. Mas então, tá bom, tá fácil. Os nossos mentores, os espíritos de luz, Deus Pai Poderoso, nos intui, nos orienta. Mas o problema é que toda a humanidade, se nós médios temos uma certa dificuldade em assimilar e compreender e perceber essas orientações, outras pessoas que não têm essa mediunidade, que não têm essa consciência, ou talvez nem acredita na existência de espíritos de luz, com certeza são muito poucos influenciados pelos seus mentores. Até nós que temos a mediunidade, temos noção, não vou dizer conhecimento porque não temos noção do mundo espiritual. Temos a certeza de estarmos convivendo sempre com espíritos de luz, temos essa dificuldade, muitas vezes, em seguir e perceber essas orientações. Isso se dá pela nossa própria condição, porque para aquele que está encarnado, é mais fácil ele se envolver, é mais fácil ele assimilar aquilo que está ao seu nível vibracional, aquilo que está já enraizado em sua cultura. É mais cômodo e mais fácil para nós percebermos o que está no mundo físico do que aquilo que está no mundo espiritual. Mas tudo isso é motivado pela cultura. É assim que nós fomos treinados. Os nossos espíritos, através de outras encarnações, ensinamentos dos nossos avós, pais, a nossa cultura nos coloca na condição de percebermos, é claro, com mais facilidade aquilo que está na nossa dimensão e nos limitando àquilo que está na dimensão dos espíritos. Assim, então tá bom, né? Se nós temos dificuldade para percebermos aquilo que está no mundo de luz, então é um pouco mais difícil também sermos influenciados por energias do mundo inferior. O pior que não é. O mundo de luz tem muito mais dificuldade em ter acesso às nossas mentes, à nossa consciência, do que o mundo inferior. Porque o mundo inferior assimila um pouco mais com a nossa natureza. Pois o mundo inferior é dotado e formado por energias motivadas pela inveja, ciúme, incompreensão, ganância, maldade. Todas essas energias que já é comum na nossa natureza, é comum na natureza do encarnado. Então existe ali uma certa afinidade. E pelo fato de haver uma certa afinidade, então a comunicação se torna mais fácil também. Exceto aquele que já tem atitudes e energias nobres em sua natureza. Aí sim, aí ele teria mais afinidade com espíritos de luz e teria mais acesso a essas informações, assim como os mentores teriam mais acesso a essas pessoas. Mas em nosso meio são muito poucas as pessoas que têm esta condição, que têm esta afinidade, que pode ter contato com mais clareza com seus mentores. Infelizmente essa é a realidade, esta é a verdade. E cabe a nós, que já temos essas informações, temos esses conhecimentos, despertarmos em nosso íntimo a necessidade de voltarmos mais para as coisas de Deus Pai Todo-Poderoso, de voltarmos para a nossa evolução e deixarmos aos poucos, não vou dizer que seja feito de hoje para amanhã, mas aos poucos,
ir nos limitando às energias da Terra, as energias de encarnado. Não vou nem dizer as energias inferiores, não. Primeiro tem que partir de nós essa libertação. Você tem que ir se libertando aos poucos dessas energias. As energias da inveja, do ciúme, do egoísmo, da maldade, da mentira, da traição. Aí sim, nós vamos cortando as afinidades com energias inferiores e vamos nos voltando para as energias dos espíritos de luz. E é por isso também que todas as estratégias montadas pela espiritualidade maior para evoluir o homem, para criar evolução, vem sempre sofrendo alterações. E isso foi desde o início. Por motivos que nós já comentamos anteriormente, Deus Pai Todo-Poderoso, então, determinou que os seus filhos fossem viver em colônias, em grupos separados por todo o universo. E nós viemos parar aqui na Terra na condição de encarnados. Assim determinou Deus Pai Todo-Poderoso para que pudéssemos aprimorar e aperfeiçoar a nossa evolução. Muitos se deram bem, conseguiram vencer essas dificuldades. Outros caíram em tentação, em prazeres e essas energias que são próprias da Terra. E ao invés de evoluir, regrediram em sua evolução. Aí teve que continuar reencarnando várias vezes, assim como é o nosso caso hoje. Não deu certo. Aí então a espiritualidade maior determina que as regras sejam alteradas. Durante toda a história que nós conhecemos da humanidade, que nós temos mais conhecimento, desde o Antigo Testamento, da época de Moisés, as leis espirituais, as leis de Deus, eram diferentes do que eram da época de Jesus. A lei de Moisés era a lei do olho por olho, dente por dente. Qualquer desobediência à lei era punido com a morte. Era cruel Moisés? Moisés estava errado? Não, não estava errado. Era a única maneira de controlar e conduzir o povo daquela época. Era dessa maneira, porque assim era a natureza das pessoas daquela época. 1700 anos depois, teve Jesus junto com João Batista trazendo as boas notícias. E Jesus diz que a lei de Moisés e dos outros profetas valeriam até a época de João. Por quê? Estava errado Moisés? Não. As pessoas já estavam diferentes. Ou então, o que era praticado durante todo esse tempo refletiu muito pouco positivamente na vida das pessoas. Então veio Jesus ensinando a lei da caridade, do amor, do perdão, da tolerância. E isso foi durando séculos e séculos, atravessou o milênio. Veio São Francisco de Assis reforçando essa ideia, essas leis de Jesus, que deve amar para ser amado, perdoar para ser perdoado, lutar contra aquilo que é negativo e expor o que é positivo. Posteriormente, surgiu Lutero, trazendo um novo caminho, mas com o mesmo objetivo, dando mais opções para as pessoas buscarem ali sua evolução. Depois disso, veio outros grandes médiuns, trazendo novas informações, novas manipulações de forças, até chegar, por exemplo, a nós, do Luz Universal, em que ainda continuamos trabalhando com a lei do amor, da humildade e da tolerância. Mas mesmo assim, tudo vai sofrendo alterações e se modificando o tempo todo. Nada é eterno, nada dura para sempre. Aquilo que é útil hoje, amanhã pode deixar de ser útil. O que nós fazíamos no passado e hoje não fazemos mais, tem um motivo técnico, tem uma razão para que não façamos mais. Porque nós, do Luz Universal, trabalhamos com desobsessão. E isso influencia muito o estado de espírito das pessoas. Nós vamos modificando muito a nossa natureza e capacidade de compreensão. E outra, se trabalhamos com desobsessão, nós trabalhamos contra energias negativas, com espíritos que são inteligentes.
Não é porque um espírito é chamado de sofredor que ele não seja inteligente. São tão inteligentes que nos superam em sua capacidade de compreensão, de entendimento, aquele que aposta na ignorância do espírito sofredor. E isso se dá pelo fato de muitos estarem ali há 500 anos, 800, estão ali há 1000 anos. Então, ele tem 500 anos de vantagem à nossa frente. Ele tem 500 anos de aprendizado e nos conhecem até mais do que nós mesmos, em alguns casos. Então, aquilo que nós fazemos pode ser muito bem assimilado por eles. Por isso a necessidade de estar sempre em constante movimentação energética. Se você deixar a força, um trabalho durando muito tempo, ele acaba sendo assimilado e conquistado por inteligência superior, mesmo que seja do mundo trevoso. Inteligência superior que eu digo é de ser mais apurada, está à nossa frente. Mas nós temos a espiritualidade maior, que está sempre nos assistindo, nos orientando, nos dando novas energias. E se temos novas energias, temos então novos padrões de manipulação dessas energias. E assim nós vamos trabalhando. Nós vamos trabalhando em nosso próprio benefício. Vamos manipulando energias que até então não existiam na Terra. E vai passando por nós essas energias. E assim nós vamos praticando a cura desobsessiva. Vamos caminhando, vamos limpando, vamos fazendo com que energias negativas que sempre dominaram na Terra vão se tornando mais enfraquecidas e dando mais liberdade para os espíritos que buscam evolução a Deus Pai Todo-Poderoso. Mas é claro, não basta simplesmente acabar com toda energia e inteligência negativa dos mundos inferiores. Se não houver a mudança na consciência do encarnado, isso não vai adiantar de nada, pois a própria consciência do encarnado alimenta novamente o mundo inferior com essas energias. Os encarnados vão alimentando um ao outro com essas energias. A energia negativa gerada pelos sentimentos que sempre citamos de ordem inferior, ela também é geradora e multiplicadora. Ela auto se processa. E um encarnado vai alimentando dessa energia gerada pelo outro encarnado. E assim por diante se torna uma rede, se torna uma teia. Mas ainda motivada sempre pela ignorância do espírito encarnado. Se não haver uma mudança nos planos de consciência, a evolução vai continuar sendo difícil e vai se tornar uma conquista de poucos. Poucos vão conquistar a sua evolução. Talvez podem até não ir diretamente para o submundo, mas vai ficar preso na esfera vibracional da Terra. É uma evolução limitada. Ele vai estar sempre preso dentro da sua própria consciência. Vai estar voltando sempre a reparar erros que não deveriam ter cometidos, ou talvez até cometeu de forma inconsciente. Mas o fato é de que cometeu. Consciente ou não, se houve um prejuízo, se foi cometido por você, você é responsável por ele. Então, meus irmãos, por isso que nós sempre dizemos, vamos estar atentos, vamos estar observando tudo que a espiritualidade nos passa e vamos eliminando assim os erros que cometemos em nossa história. Já é o momento de parar de errar. Já erramos muito. Tivemos várias oportunidades de aprendermos com os passados. Nós falamos, vamos conhecer o nosso passado, pois os nossos antepassados nos ensinam com seus erros. Não são dos nossos antepassados. É muito provável que sejam os nossos próprios erros, pois estivemos encarnados outras vezes. E se você não estava presente naquela situação, você fazia pelo menos parte dos seus antepassados.
E hoje estamos aqui repetindo a história. Só que a espiritualidade está nos dando um prazo. E esse prazo está vencido há muito tempo. Pois eu me lembro de uma época, em um trabalho de orientação que nós fazíamos, em que a entidade nos disse que os homens estão ficando muito velhos aqui na Terra. Passam a vida toda na água. Quando sai da água, se suja na lama. Ou seja, é o ciclo que não pode se repetir. Se sujou na lama, volta para a água, se limpa. Ao sair da água, se suja de novo. Tem que aprender uma maneira de nem precisar voltar para a água, de se limpar por si só e seguir a sua evolução. E nós não sabemos os planos de Deus Pai Todo-Poderoso para com todos nós no sistema vibracional deste planeta, tanto encarnado quanto desencarnado. Mas existe esta preocupação. O tempo está curto, o tempo está acabando. Nós não sabemos o que vai acontecer e o que vai determinar Deus Pai Todo-Poderoso. O que nós sabemos é o que a espiritualidade nos passou até agora. Melhorar a consciência. Tente mudar a sua natureza. Se esforce para ser uma pessoa melhor. Se tornando uma pessoa melhor, também se torna um espírito melhor. E assim você vai ter acesso ao mundo de Deus Pai Todo-Poderoso com mais facilidade. Lembre-se, as energias, os mundos se atraem por afinidade. E não os opostos se atraem. Os opostos se atraem é na lei do magnetismo físico, na lei da eletricidade, na lei física. Aí sim os opostos se atraem. Mas no mundo espiritual, a atração é por afinidade. Então, meus irmãos, que possamos então procurar lapidar e melhorar a nossa natureza, nos tornarmos pessoas melhores. E de outra coisa, não é Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, ou os mentores da casa que vai fazer isso por você, não. O mentor não vai chegar e pôr a mão na sua cabeça e te tornar um espírito de luz instantaneamente. Não é assim que acontece. Isso tem que partir de você. É você que tem que se lapidar e se tornar um espírito melhor para sim conquistar a sua evolução. Então, graças a Deus, meus irmãos, é isso que nós tínhamos que passar no dia de hoje e que pedimos a Deus Pai Todo-Poderoso que nos permita e que nos mantenha orientados, porque é o desejo de todos nós evoluirmos.